E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo. Depois de um certo tempinho, né? Difícil achar o que falar depois daquela derrota decepcionante contra o Ipswich. Mas agora esse vídeo é pra gente repercutir, rapaziada. É uma resposta que o Postecoglou deu na entrevista de imprensa, né? Uma entrevista coletiva, sobre essa inconstância do Tottenham nessa temporada, né? E ele assumiu a culpa para si. Falou que é culpa dele esse momento que o Tottenham vive de inconstância. Ganha uma e perde outra, né? E cara, sim, com certeza. A maior parte da culpa é dele. É dele mesmo. Não dá para colocar de outra maneira. Eu acho que quem defende um Postecoglou ainda tem que rever algumas coisas, né? Porque não tem como defender. Só que eu acho errado o cara assumir uma culpa que não é só dele também, né? O Postecoglou tem várias questões, a gente vai focar nele só nesse vídeo aqui, mas a gente tem que falar também dos jogadores, rapaziada. Jogadores que às vezes parece que falta comprometimento, sabe? É falta de comprometimento, não dá pra colocar de outra maneira, falar, os caras são ruins, os caras são péssimos. Cara, tudo bem, eles podem ser horríveis. Tem muitos jogadores horríveis lá. Dragozin, Davis, etc. Outros que jogam também. Mas, cara, falta comprometimento. Você acha que os jogadores do Tottenham são piores do que os jogadores do Ipswich? Os jogadores do Tottenham são piores do que os jogadores do Leicester? São piores do que os jogadores do Crystal Palace? O time do Palace não é tão horrível assim, mas o momento que os caras vivem, a gente deu a primeira vitória para eles, assim como com o Ipswich. Cara, para. Isso aí é falta de comprometimento. De todos os jogos grandes que o Tottenham teve essa temporada até agora, que foram 3, que tá bem no começo ainda. Um ele perdeu, que foi pro Arsenal. Um ele ganhou do Manchester United, que é time grande assim, por mais que tá num péssimo momento. E dos reservas do Manchester City. O Tottenham perdeu pontos, cara. Todos os pontos que o Tottenham perdeu, a maioria, foi pra times pequenos, velho. Pra times pequenos. Pô, se você perde ponto pra Chelsea, pra Manchester City, pra Arsenal, até mesmo pro próprio United, se tivesse perdido, cara, tudo bem. Mas você me perde ponto contra o Leicester, cara, contra o Ipswich, contra o Crystal Palace, contra o Brighton, um jogo que tava ganho, que hoje seria nosso adversário direto lá na parte de cima. Cara, para. O time não é tão horroroso assim pra perder os jogos que perdeu pra esses adversários. É falta de comprometimento total. Falta de comprometimento também dessa diretoria, que contrata jogadores fracos. Cara, nem que contrata jogadores fracos, vai. Olha o projeto para essa temporada. Contratar jovens que vão decidir o quê? O quê? Tem o Min Wang, que é para vir ainda agora nesse ano, mais um jovem, 18 anos. Berg vai resolver o quê, cara? Gray vai resolver o quê? Para. O único que você comprou para decidir é o seu centroavante, que é o Solanke. E pô, é um dos únicos que tá se salvando nessa temporada. Mas cara, você não podia ter trazido um zagueiro melhor do que o Min Wang, um jogador atacante, ponta esquerda de 18 anos que pode dar ou não vingar? Sendo que você podia pegar o dinheiro, talvez que você investiu nele, e contratar um zagueiro de verdade, que a gente não tem nenhum. Eu não vou nem entrar na questão de Romero e Van der Ven, que isso daí é outro caso. Cara, planejamento, velho. Ou diretoria, planejamento, cara. Então eu acho correto o Postecoglou assumir a culpa dele desse momento, que também é dele. Mas, cara, é do complô todo. É dos três. Uma diretoria horrível. Um time acomodado. E um técnico teimoso. Agora vamos focar um pouco mais no Postecoglou. Cara, é um técnico teimoso que briga com o que ele vê que não vai dar certo. Essa linha alta que ele quer jogar, cara, tudo bem você jogar com uma linha alta com Romero e Van der Ven. Pô, são zagueiros rápidos que podem recuperar. Mas você fazer a burrice de jogar numa linha alta com a zaga com Davis e com Dragozin. Para, Postecoglou, olha o que aconteceu.
contra o Galatasaray, em outras oportunidades que você fez isso também com outros zagueiros que não fossem Romero e Van der Ven. Se Romero e Van der Ven não dão conta, você acha que Dragosin Davis vai dar, cara? Para. Agora, outra questão que a gente percebe no jogo contra o Ipswich, ele descobriu uma nova formação pro Tottenham essa temporada. Jogar com apenas um volante, né? Você deixando o Maddison e Kulusevski no meio campo. Por que o Maddison parou de atuar, cara? Nesses últimos jogos o Maddison virou reserva. Que porra é essa? Pô, o cara pode não estar encantando. Tá fazendo uma temporada ok, cara. Mas é um dos únicos jogadores que você tem ali no elenco que pode decidir. Achando um passe incrível, acertando uma finalização de fora da área, você me deixa o cara na reserva. Contra o Ipswich, que você sabia que ia ser full retranque e sair no contra-ataque. Você precisa abrir esse jogo, você precisa ter um meio campista como o Maddison. Você me entra com Bentancur e Sarr. Para, velho, para. Essa é a questão. Contra times pequenos que você pode usar essa formação porque você sabe que você vai ter que abrir a zaga dos caras, você não usa. Agora, você não querer usar essa formação contra um Arsenal, contra um Chelsea, contra um Manchester City, um United, aí tudo bem. Aí tudo bem, é outra questão. Porque você sabe que você vai ter que se defender. Mas agora contra time que você vai ter que abrir a zaga, que você sabe que vai jogar na full retranca, você vai me deixar o Maddison no banco? Tem algumas coisas do Postecoglou, cara, que não dá pra defender. É um técnico muito teimoso, que morre abraçado com essas convicções que não tá dando certo. Então sim, Postecoglou, a culpa também é sua, cara. É muita culpa sua. Que bom que você admitiu isso também na entrevista coletiva, né? Mas não é só sua, não é. Eu acho que o Postecoglou, ele é um técnico que ele pode evoluir muito na sua carreira. Mas se parar de ser teimoso e morrer abraçado com suas convicções. Dá pra gente fazer um exemplo aqui. O técnico que deu mais certo na nossa história, que foi o Maurício Pochettino. Acho difícil falar outro. Não tô nem colocando esses retranqueiros que teve, né? Antônio Conte, Mourinho, Nuno Espírito Santo, que hoje faz um trabalho incrível lá no Nottingham Forest. Vamos colocar um técnico que queria jogar, né? Pra comparar com o Andy. Cara, o Pochettino sempre usou a 4-2-3-1, né? Na maioria das vezes. Os volantes também. Quem não lembra dos volantes que ele usava? Ele usava um volante mais defensivo e um outro que construía jogadas, né? Espelho disso que a gente chegou numa final de Champions League com um volante armador que era o Winks e o Sissoko, que era o defensivo, né? E que às vezes dava umas arrancadas também que quebrava as linhas, né? O Postecoglou podia fazer isso também. Não podia? A questão também é que o Pochettino, ele era diferente porque ele armava uma escalação conforme o jogo, né? Em jogos diferentes ele sempre armava uma outra escalação. Por exemplo, contra os times grandes, cara, a gente cansava de ver o Tottenham na época dele jogando com 3 zagueiros. Às vezes dava certo, às vezes não, mas ele tinha o senso de que contra times maiores ele tinha que se defender. E na maioria das vezes conseguia resultados, cara. Conseguia vitórias em cima de grandes times. Pô, aquela vitória massacrante que a gente teve contra o Liverpool em 2017, 4-1. O cara foi jogando com 3 zagueiros. Então, assim, a questão... Eu não tô falando que, pô, aquele time daquela época era muito melhor. Era, com certeza. Mas a questão é você estudar seus adversários e montar esquemas e estilos de jogo definido. Premier League é isso, cara. O mesmo jeito que você joga contra um Chelsea, você não pode jogar do mesmo jeito que você joga contra um time defensivo. Por exemplo, o Ipswich. Você tem que colocar o time mais ofensivo que você pode para conseguir o resultado. E você não pode jogar contra uma equipe pequena do mesmo jeito que você joga contra uma grande. Não vai dar certo. Você vai sair derrotado. Então essas questões que daria pro Postecoglou arrumar, né? É um cara que eu não critiquei na temporada passada. Porque, pô, primeiro ano do cara, primeiro projeto dele, trouxe os jogadores que queria. E falava na temporada passada ainda que só ia criticar ele na próxima temporada se não começasse a dar certo. E agora eu tô criticando porque não tem lógica. O seu segundo ano de trabalho ser pior do que o seu primeiro, cara, isso daí não bate. Não bate. Você tá colocando ainda mais gente, formando ainda mais o seu time e você não tá conseguindo fazer dar resultado.
pô, são as peças que você escolheu, cara. Então tem que ser criticado sim essas questões, cara. Né? Não tem muito mais o que dizer. Mas falando, ele não é o único culpado, cara. Como vai ser o título desse vídeo aí. Ele não é o único culpado. O complô todo é culpado. Quando as pessoas entenderem isso, talvez as coisas possam mudar, né? Mas achar gente ainda passando pano pro Postecoglou é algo meio complicado. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixa seu like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. Quem também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente. Até a próxima e fui!